Sim, vamos começando, né? Aí quem vai chegando vai se sentindo à vontade, vai comentando ali no chat. Pode botar também o colo, é legal, a gente, né, fica sabendo quem está por aí. Bom, boa noite novamente, agradecer, né, primeiro a coordenação, a Maria de Luz, que está aqui conosco, essa oportunidade. Eu acho que é muito interessante que a gente possa fazer isso congregando dois polos. Isso é uma das facilidades que esse momento online nos proporciona. Acho que presencial ia dar um pouquinho mais de trabalho, mas na região serrana a gente consegue resolver. Mas é muito importante que nós estejamos aqui todos, com essa oportunidade também de estar aberta a outros polos. Então, a gente preparou um material bacana, preparamos também reflexões junto com os outros mediadores e com a Maria de Lourdes, com a mediadora à distância, perdão. Então, esse material que está chegando para vocês, essa apresentação, foi uma apresentação bacana, pensada pela gente também para que possamos ter outras formas de interação além daquelas, né, que a gente tradicionalmente já tem feito, né? E problematizações, aula 6, né, como a gente avisou, problematizações sobre a feminização do magistério. O que isso significa, né? Eu acho que a gente está pensando começar esse tema sobre, acho que a figura da professora ela é muito presente, né, principalmente a professora primária, isso um pouco que os textos vão trazer. E a gente pensou que a forma mais interessante de começar a falar sobre isso, já que eu estou dividindo aqui com o Márcio, é começar por uma mulher falando, né, Márcio? Eu acho que isso foi uma coisa pensada também e discutida, até para ser assim, formato e conteúdo, né? Não só a gente não só o conteúdo que a gente está apresentando é também trazido e refletido a partir da perspectiva de gênero, perdão, não somente isso, mas também a forma como a gente trabalha, né? E também dando voz também que mulheres possam também começar a discussão, já que muitas vezes, socialmente, homens estão sempre pautando discussões. Então, isso já é um início mesmo da nossa discussão. Márcio, coloca para mim a tela, eu acho que você quer dar uma palavrinha, você quer falar alguma coisa desse iniciozinho e a gente começa? Só completando um pouquinho a tua fala, antes da gente, porque depois a gente fica oculto aqui, né? Durante a apresentação. Bom, primeiro dizer boa noite, agradecer a presença de vocês, agradecer também mais uma vez a professora Maria de Lourdes e os demais mediadores que colaboraram na construção dessa aula que a gente vai, inclusive, deixar claro aqui que a gente vai disponibilizar para quem não puder participar aqui ao vivo, né, vai ficar aqui nesse canal ou em princípio aqui nesse canal, mas a gente tem a intenção de criar um canal para a nossa disciplina, e como a Paula disse, aproveitar essas ferramentas, né, que possibilitam esses encontros. A gente está falando aqui a partir de dois polos, né, a Paula do polo de Petrópolis e eu aqui do polo Nova Friburgo, né? E a gente pode repetir, inclusive, essa experiência depois com outros polos, né, mediadores de outros polos. É até uma forma de vocês perceberem também que a gente atua, né, a partir de uma equipe que pensa não só o programa, né, da disciplina, como a metodologia, né? Essa é uma experiência que a gente pode considerar piloto, apesar da gente já estar utilizando, né, as videotutorias nos polos, além dos chats, dos fóruns de discussão, né, nesse período que a gente está atuando remotamente, né, mas é uma experiência piloto no sentido de congregar dois polos, né, e a gente pode futuramente fazer isso mais, né, acho que é muito, muito interessante. Então eu vou trazer, e aí concordo inteiramente com o que disse a Paula aqui, né, sobre a importância da gente pensar em forma e conteúdo, né? Então a gente trouxe essa discussão, que é uma discussão que
muitas vezes a discussão do gênero fica sendo pensada como um sinônimo de discussão sobre mulheres, né? Como se os homens não tivessem, não devessem refletir sobre essas questões, né? Problematizar, né? Isso que é uma construção que é naturalizado, né? Social, historicamente construído, né? E, enfim, aqui a gente vai trazer reportagens, né? Um pouco da bibliografia do próprio curso e outros materiais para a gente trazer mais um início de uma reflexão, né? Claro que a gente não vai dar conta dessa reflexão, né? Mas a gente já aponta para algumas questões que vão ser úteis não só com a finalidade de vocês desenvolverem algumas questões da AP, né? Que começa na semana que vem, mas para além disso, né? Reflexões que vão ser úteis para vocês. Quem sabe a gente não sai daqui com alguma ideia até para um trabalho de conclusão de curso, né? Um início de uma reflexão que vocês vão aprofundar e que podem contar, inclusive, com a gente para auxiliar, né? Então, vou iniciar a apresentação e agora a gente fica um pouco oculto, tá, gente? Vocês vão ver a apresentação e não vão nos ver. Acho que você ficou sem o seu áudio no finalzinho, mas tudo bem. Pronto. Voltei? Isso. Pronto. Então, essa é como a Paula já tinha antecipado, né? A temática que a gente traz aqui, essa temática se refere à aula 6, né, do nosso curso. Mas ela vai abranger um pouco até do que a gente viu antes também, né? De um certo modo a gente vai até abordar um pouco as aulas anteriores também, tá? Então, problematizações sobre a feminização do magistério no Brasil. Eu vou passando, tá, Paulo? Se você quiser que eu volte ou antecipe, fica à vontade. Só me fala. A forma também como a gente pensou é trazer perguntas. Eu acho que essa questão das perguntas vai estar ao longo da apresentação, então aproveitem as perguntas para vocês também comentarem no chat e a gente vai estar de olho aí no chat para a gente ir pegando um pouquinho dos comentários de vocês ao longo da apresentação. Bom, é possível estabelecer uma relação entre feminização do magistério, no início da República e o acirramento das relações sociais no Brasil? Então, são duas coisas bem distintas que estão colocadas aqui, a princípio distintas, mas a gente está tentando aproximar essas duas questões. Então, é possível estabelecer? É uma pergunta. É possível pensar que quando as mulheres ocupam o magistério, vão ocupando gradativamente o magistério na República, isso diz alguma coisa sobre as relações raciais no Brasil? Isso tem a ver, isso impacta? E aí pode passar, Márcio. Bom, e aí eu acho que é interessante, Márcio, fazer um comentário sobre isso, até porque foi uma proposta também discutida entre a gente. Pode passar, Márcio, pode entrar aí numa boa. Tá bem, Paulo. Bem, quando a gente pensou nessa discussão, para a gente atualizar ela, né, trazer ela para presente, para a gente refletir, não achar que é uma questão distante, né, a gente pensou, como eu disse, além dos textos que estão na bibliografia do curso, a gente também trabalhar com... Acho que eu fiquei sem microfone de novo. Não, tá ok. Tá ok. Desculpa. Tá ok. A gente trabalhar também com reportagens, né, documentários, algumas outras fontes para a gente refletir, né? Então, a Paula já traz essa questão inicial, né, que vai fazer a gente pensar tanto a respeito do gênero quanto a questão da racialização, né? E eu ano passado, né, ao longo da pandemia, eu fiz algumas leituras, venho tentando assim suprir assim uma que a gente pode chamar de uma lacuna, né, que a gente tem em relação a alguns autores, autoras, e o feminismo negro, né, sobretudo, eu tenho tentado me apropriar, né, dessas autoras, né, autoras que
trazem contribuições muito valiosas, né? Dentre essas pensadoras, eu li um trabalho no ano passado é uma artista, né, e acadêmica, que ela nem é brasileira, é uma artista, uma Grada Quilomba. Talvez vocês já tenham até ouvido falar, depois eu vou mostrar no final aqui o livro, fica como uma sugestão. E ela traz uma reflexão a partir de episódios cotidianos de racismo, para mostrar como essa questão não é uma questão do passado, né? Não é uma questão passada. Né? Ela, inclusive, diz que o racismo ele é reencenado. Ela usa esse termo para falar de como no cotidiano, em algumas circunstâncias, a gente vê a presença de falas, né? e de comportamentos racistas. E aí, bom, a gente foi selecionando algumas discussões, algumas matérias e outros materiais que pudessem evocar essa reflexão. Eu trouxe essa matéria que saiu na Carta Capital em 2017. Essa pessoa na imagem é professora e historiadora, o nome dela é Luana Tolentino. Esse episódio viralizou nas redes sociais. Ela relata um caso de racismo que ela sofreu, isso em Belo Horizonte. Ela estava caminhando pela rua e foi abordada por uma senhora branca que perguntou se ela fazia faxina. Assim, uma abordagem, em princípio, que não faria outro sentido se não fosse a naturalização de certos estereótipos. Né? E, enfim, ela respondeu, né? A senhora parou ela na rua, perguntou se ela fazia faxina, e ela respondeu, não, faço mestrado, sou professora. Né? E ela fez um relato que viralizou nas redes, né, em que ela questiona isso. Né? Até a gente destacou algumas partes desse relato, né, em que ela diz assim, no imaginário social está arraigada a ideia de que nós, negros, devemos ocupar somente funções de baixa remuneração que exigem pouca escolaridade. Quando se trata de mulheres negras, espera-se que o nosso lugar seja da empregada doméstica, da faxineira, dos serviços gerais, da babá, da catadora de papel. E a gente achou que isso tinha muito a ver com a nossa discussão aqui. Hoje vocês vão ver que isso vai fazer mais sentido ao longo das nossas falas. Né? Ela disse, esse olhar que fez com que o porteiro perguntasse no meu primeiro dia de trabalho se eu estava procurando vaga para serviços gerais. Né? E são trechos dessa reportagem, depois se vocês quiserem ler inteira, está lá no site da revista. Né? E ele exemplifica isso que eu estava falando, são histórias que estão no livro da Grada, que me impactaram bastante no ano passado, exemplifica essa situação do que ela chama de racismo cotidiano, né, que a gente vai discutir ele um pouco melhor. Mas é importante destacar isso. Né, quando se trata de mulheres negras, né, há uma visão, né, de que o lugar seja o da empregada, da faxineira, o de serviços gerais, enfim. De que modos isso foi construído, de que modos isso como diz a Grada Quilomba, reencenado, né, de que modos isso reiterado, né, no presente. Né, são questões para a gente iniciar aqui. A gente trouxe, que aí vai conversar com essa reflexão inicial aqui, alguns dados de 2018, então são dados também bastante recentes, né, que a Paula vai comentar melhor com vocês, a respeito das mulheres no mercado de trabalho entre os anos de 2012 e 2018, essa pesquisa. Né? O primeiro dado que ela traz aqui é a respeito do rendimento de salário, homens da mesma cor, né? Mulheres e homens negros e pardos tem uma menor desigualdade salarial. Né? E aí tem um comentário, né? Se quiser comentar, Paula, pode